Boa noite a todos, graça e paz. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais um domingo reunidos para engrandecer o seu santo nome. Amém? Eu não sei como foi a semana de todos, não sei como você está agora, mas o que eu posso dizer é que nós estamos hoje aqui vivos, sendo cuidados, já alimentados, protegidos, conduzidos. Tudo isso conforme a vontade de Deus. É um privilégio muito grande estarmos hoje aqui, reunidos como igreja, desfrutando desse ajuntamento. Que a gente possa desfrutar disso com atitude de gratidão a Ele. Gratidão a Ele pela nossa vida. Gratidão a Ele por, apesar de lutas, apesar de provações, saber que Ele tem nos sustentado. E só por Ele nós estamos aqui essa noite. Amém? Peço que você baixe a sua cabeça nesse momento e busque a Deus comigo em espírito de gratidão a Ele, colocando a sua vida na sua presença, pedindo a Ele que Ele esteja falando ao seu coração essa noite. Oremos. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania e reconhecemos que sem ti nós não somos nada. Somos carentes de Ti para tudo, Senhor. Porque sem Ti realmente a nossa vida não tem sentido. E nós Te louvamos porque apesar de nós, apesar de tão pequenos, apesar de tão falhos, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado. E apesar de lutas, apesar de qualquer coisa que possa acontecer na vida de alguns irmãos aqui, em momentos diferentes, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós só passamos por tudo isso, nós só conseguimos caminhar, porque o Senhor está conosco. O Senhor é quem nos firma, o Senhor é quem está guiando a nossa vida, em meio às tempestades, em meio aos momentos bons, tristes, alegres, em todos os momentos. O Senhor está conosco. E a Tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Teu propósito. E nós nos alegramos, Senhor, por essa palavra, porque sabemos, cremos que ela é verdadeira. E nós colocamos as nossas vidas humildemente na Tua presença, nesse momento, pedindo a Ti que o Senhor receba o nosso culto, que só a Ti é devido, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, de juntos como igreja engrandecer o Teu santo nome. Fala aos nossos corações essa noite, Senhor, através dos louvores, através da Tua palavra. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. À medida que você for encontrando, capítulo 8, você, por favor, junto comigo, em reverência ao nosso Deus, coloque-se de pé e acompanhe essa leitura comigo. Estaremos lendo do versículo 1 ao 11. Romanos, capítulo 8, 1 ao 11. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado,
mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus entre vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. Amém. Convido você ainda em pé, se você não tiver nenhum impedimento, que você erga sua voz conosco, em louvor ao nosso Deus. Vou convidar aqui a Rafa, que vai estar me ajudando, e cante conosco. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Senhor com as músicas, erguendo as nossas vozes e adorando a Deus, né? Que é o único digno de receber toda a nossa adoração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, faremos agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Então, vocês terão a oportunidade de louvar a Deus com as suas finanças também, enquanto cantamos Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação
Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estarmos aqui congregando com os nossos irmãos e podendo, Senhor, louvar o teu santo nome através das músicas, através dos dízimos e das ofertas, Senhor. Reconhecemos que o Senhor tem sido gracioso e misericordioso sobre as nossas vidas todos os dias e por isso, ó Pai, te rendemos honra, glória e louvor. Continua, ó Deus, conduzindo este culto, direcionando a esse culto a adoração ao teu santo nome, ó Pai, que possamos, Senhor, te render graças hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Para a cruz eu vou.
trouxe minha vida. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos atraíste pela cruz. Sabemos, Senhor, que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos ainda em nossos delitos e nossos pecados, ó Pai. E te somos gratos, Senhor, imensamente gratos pelo Teu amor que se manifestou através de Cristo naquela cruz, Senhor. Sabemos, ó Pai, que nós temos livre acesso a Ti mediante a Cristo. E te louvamos, Senhor, e te rendemos graças por isso. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, ó Pai. Continua falando aos nossos corações agora pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha estar nos dando entendimento, nos ensinando ainda mais sobre Ti, ó Pai, e que possamos, Senhor, ter os nossos corações transformados por Ti. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Vou chamar o Brendo. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 7 ao 14. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 em diante, diz assim o texto: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim.
Da justiça, porque vou para o Pai e não mais vereis a mim. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitos o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Até aí vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, te pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, para que a gente saia daqui edificado por Tua Santa Palavra, Senhor. Conforme-nos mais um pouco a imagem do Teu Filho Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Bem, baseado nessa passagem que nós lemos nessa noite, eu quero tratar nessa noite sobre o Espírito Santo e a sua verdadeira missão. Hoje em dia existe muita confusão na cristandade de uma forma geral acerca da obra do Espírito Santo. Em muitos lugares se fala bastante sobre ele, principalmente no meio pentecostal, mas pouco se entende sobre a verdadeira missão do Espírito Santo. Em nosso meio reformado, o que acontece é o contrário. Pouco se fala sobre o Espírito Santo e da necessidade que temos dele para termos vitória em nossa caminhada cristã. Além disso, fora da igreja, existem muitos pensamentos equivocados acerca da pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, os judeus dizem que o Espírito Santo ele é apenas uma influência do poder de Deus. Já os islâmicos dizem que o Espírito Santo é apenas um anjo. Já os testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. É claro que esses pensamentos estão totalmente errados à luz da palavra de Deus. São ensinamentos de demônios e não de Deus. Por quê? A Bíblia nos ensina claramente que o Espírito Santo, ele não é uma mera influência, uma mera força ativa e nem um anjo. Ele, o Espírito Santo, ele é uma pessoa real, santa, inteligente, dotada de entendimento e sabedoria. Além disso, ele também é uma pessoa real, porque ele possui sentimentos. O apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 3, o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo pode ser entristecido, isto é uma evidência que ele é uma pessoa real. Além disso, ele é uma pessoa real porque ele possui vontade própria. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo, falando sobre os dons espirituais, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele distribui os dons de acordo com a sua soberana vontade. Ou seja, ele dá determinado dom para a pessoa servir na igreja como ele assim o quer. Nesse sentido, se ele tem poder para decidir quem vai ter certo dom na igreja para servir a Deus, isso implica então que ele possui vontade própria. E se ele possui vontade própria, isso indica então que de fato ele é uma pessoa e não uma simples força ou influência. Entretanto, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa qualquer, pois ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, Deus ele tem se revelado nas Escrituras como três pessoas em um único Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade é distinta uma da outra, e cada uma delas possui obras
singulares atribuídas a si mesmo. Por exemplo, o Pai dá o seu Filho Jesus ao mundo. O Filho vem e toma a nossa natureza humana. E ambos, o Pai e o Filho, enviam o Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo, ele é em si mesmo uma pessoa divina, distinta, amorosa, inteligente, poderosa, porque nenhuma outra pessoa faz o que ele realiza em nossa vida. Portanto, em resumo, o Espírito Santo também é Deus. Tendo então esclarecido nesta pequena introdução que o Espírito Santo, ele não é qualquer coisa, mas ele é uma pessoa santa e real, e que ele é o próprio Deus, vamos agora nos atentar de maneira mais específica para a sua verdadeira missão neste mundo. Nesta passagem aqui que nós lemos do Evangelho de João, podemos encontrar 4 principais missões que foram dados pelo Pai e pelo Filho ao Espírito Santo. Então, a primeira missão que ele recebeu de Deus e de Cristo foi a missão de ser o nosso Consolador. Olha o que Jesus diz aí no versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Veja bem, antes de Jesus falar sobre o envio do Consolador, ele alertou os seus discípulos que eles seriam perseguidos e mortos. Você pode verificar isso no verso 2 aí. Olha o que Jesus diz no verso 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Antes de ser salvo, o apóstolo Paulo, ele personifica essa atitude aqui, de perseguir a igreja pensando que estava servindo a Deus. Jesus, então, ele alerta os seus discípulos sobre a perseguição que viria sobre eles. Porque Jesus não queria que eles fossem pegos de surpresas e ficassem desprevenidos. Entretanto, os discípulos de Cristo, eles ficaram, na verdade, cheios de tristeza. No verso 6, Jesus ele diz para eles: porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Perceba uma coisa aqui, ser discípulo de Cristo não é sinônimo de constante alegria. Pelo contrário, existe tristeza também no caminho. É verdade que Cristo ele enche o nosso coração de alegria, mas também durante a nossa caminhada cristã aqui nesse mundo, nós somos muitas das vezes acometidos de terrível tristeza em nossa alma. E era este o caso aqui dos apóstolos. Eles estavam consumidos de muita tristeza por aquilo que iria acontecer com eles. Foi então, nesse contexto de tristeza e preocupação, e angústia, e desespero e aflição, que Jesus, ele promete o envio do Consolador. E no verso 7 ele começa dizendo: mas eu vos digo a verdade. Se tem uma coisa que Jesus nunca fez, foi mentir. Ele nunca mentiu, pois Cristo, ele é a encarnação da verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido, tudo aquilo que Jesus disse é a pura verdade. E Jesus ele disse aos seus discípulos, ainda no verso 7, convém-vos que eu vá. Essa palavra aqui, convém, significa ser conveniente, adequado, útil, proveitoso. Dessa forma, Jesus está dizendo aos seus discípulos o seguinte: é melhor que eu vá embora para os céus e deixe vocês. Mas nesse momento os discípulos devem ter pensado:
já que vamos ficar sozinhos, como isso pode ser para o nosso bem? Em outras palavras, os romanos nos odeiam, porque eles nos veem como perturbadores da paz. Os líderes judeus nos odeiam, porque nos veem como blasfemos. Só tu nos amas, mas estás nos deixando. Como isto pode ser bom para nós? Jesus, ele dá a resposta. Ele diz para eles: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Escute só, preste atenção aqui. Isto significa que a vinda do Espírito Santo, o Consolador, seria melhor para os seus discípulos do que a sua própria presença física. Mas por quê? Porque neste caso Jesus habitaria no coração de todos os discípulos ao mesmo tempo. E todos eles seriam consolados, e não apenas alguns. Todos seriam aliviados em suas almas diante das tribulações por meio do Consolador, o Espírito Santo. Por isso que era melhor que Cristo fosse para que o Espírito Santo viesse. Portanto, nessa noite e durante toda a nossa caminhada cristã aqui nesse mundo, todos nós que somos verdadeiros discípulos de Cristo, podemos ser então consolados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração. Se nessa noite você está triste com alguma coisa, saiba que o Espírito Santo, ele lhe consola. Se você está desanimado com alguma situação, saiba que o Espírito Santo de Deus, ele te anima. Se você nessa noite está se sentindo fraco espiritualmente, você deve saber que o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, ele renova as suas forças. Ele faz isso. Ele tem essa missão de nos consolar. Se a sua alma está atribulada, o Espírito Santo nessa noite te traz paz. Essa é a missão dele, trazer consolo para nós. Por isso, se você se encontra nessa noite abatido, com a sua alma enferma, passando por muita tribulação interior, angústia, saiba que o Espírito Santo de Deus te ampara, porque ele é o nosso verdadeiro consolador. E se você está vivendo dias difíceis em sua casa, saiba que o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele lhe sustenta. E tudo nós podemos suportar, todas as circunstâncias, todas as lutas e dificuldades, porque maior é o Consolador, o Espírito de Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Vimos então a primeira missão aqui do Espírito Santo. Ele veio ser o nosso verdadeiro Consolador. Agora, a segunda missão que ele recebeu de Deus e de Cristo foi a missão de convencer o mundo. Veja aí no texto a partir do verso 8. Olha o que Jesus ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Preste atenção aqui. Primeiramente, no verso 8, Jesus começa dizendo: quando ele vier. Isso significa que ele ainda não tinha chegado nesse momento aqui. Ele, o Espírito Santo, ele chegou aproximadamente 40 dias depois, no dia de Pentecostes. A sua chegada está registrada lá em Atos 2, quando os discípulos estavam reunidos em um só lugar e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a questão é, ele viria para quê? Para que ele viria? Jesus foi bem claro aqui nesse texto. Ele viria para convencer o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que significa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo? A gente fala muito isso, o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas você sabe o que significa esse texto? O que significa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo? Bem, primeiramente o Espírito Santo veio então
para convencer o mundo do pecado. Perceba no texto aí que a palavra pecado, ela não está no plural, mas ela está no singular. Isso indica que Jesus tem em mente aqui um pecado específico. Mas que pecado é este? Está no verso 9, ele responde: do pecado porque não creem em mim. Que pecado é este? É o pecado da incredulidade. Não crê em Jesus, que Ele é o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o pior pecado que um ser humano pode carregar no seu coração. Pois, em última análise, esse é o pecado que vai condenar as pessoas ao inferno. Porque, embora todos os seres humanos sejam depravados, amaldiçoados por violarem a lei de Deus, e pecadores por natureza, o que vai finalmente condená-los ao inferno no final é não quererem e crerem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso eu lhe pergunto nessa noite: você já creu realmente em Cristo? Você tem crido realmente que Ele é o Messias prometido? Você realmente tem confiado nele como único Salvador pessoal da sua vida? Se você tem crido verdadeiramente em Cristo, isto não é obra sua. Ela não vem de você. Mas esta fé que você tem vivenciado em Cristo, ela vem do Espírito Santo. Ela vem dele, porque é a obra dele. Foi ele, o Espírito Santo, que convenceu você graciosamente que Jesus é a sua única esperança de salvação. Foi o Espírito de Deus. Foi ele, o Espírito Santo, que tirou a escama dos seus olhos para que você contemple o Cristo crucificado e fosse salvo pela graça de Deus. Foi ele. Mas além de convencê-lo do pecado, da incredulidade, o Espírito Santo também lhe convence da justiça. Mas que justiça é essa? O que significa ser convencido da justiça? O Espírito Santo, ele convence da justiça da seguinte maneira, preste atenção aqui. Ele faz você enxergar que não possui justiça própria. Ou seja, que você não possui méritos de bondade em você mesmo, para ser aceito diante de Deus. Então ele lhe convence que você não pode ser salvo por seu próprio esforço, pelo seu próprio empenho ou pelas suas obras, porque ele lhe convence que as suas obras de justiça não passam de trapo de imundícia diante de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Em primeiro lugar, ele mostra que você não tem justiça própria. Em seguida, ele lhe mostra a verdadeira justiça que você deve adquirir, ou seja, a justiça perfeita de Cristo. Ele, o Espírito Santo, faz você enxergar que só pode ser salvo exclusivamente pelos méritos de Cristo. Pois Cristo, ele foi o único que pagou a sua dívida de pecado naquela cruz e viveu uma vida de obediência perfeita à lei de Deus no seu lugar, para que você fosse declarado justo diante de Deus e fosse aceito pela graça no reino dos céus. Escute só, para você entender melhor essa questão de ser convencido da justiça pelo Espírito Santo, ouça essa seguinte ilustração. Imagine que um verdadeiro cristão e um religioso morrem e aparecem na entrada do céu. E eles batem na porta e vem um anjo e pergunta para eles: o que desejam, cavalheiros? E eles respondem: nós queremos entrar e reinar com o Senhor. Mas o anjo ele pergunta: por que eu deveria deixar vocês entrarem? O religioso ele responde: eu fiz muitas obras de caridade, eu ajudei muitas pessoas,
eu frequentei muitos cultos, eu orava 3 vezes ao dia de joelho, eu ajudava a obra com meu tempo, com o dinheiro, por isso eu mereço entrar. O anjo olha ao ouvir isso dele, imediatamente o expulsou e lançou no inferno. Por quê? Porque ele estava confiando na sua própria justiça para entrar no céu. Todavia, o verdadeiro cristão, ele respondeu: bem, eu nasci na iniquidade e em mim não habita bem nenhum. Não tenho bondade nem justiça própria. Sou um miserável pecador desde o dia do meu nascimento. Por isso eu não sou digno e nem mereço entrar num lugar tão glorioso como esse. Mas, enquanto eu estive na terra, eu depositei a minha fé na obra de Cristo. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu acreditei no seu sacrifício pelas minhas transgressões. Eu acreditei na sua perfeita justiça, obedecendo à lei de Deus. Portanto, pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, pela obediência dele, pelos méritos dele, pela sua perfeita justiça, eu lhe peço humildemente, deixe-me entrar. O anjo, ao ouvir isso, imediatamente deixou o cristão entrar. Por quê? Ele foi verdadeiramente convencido pelo Espírito Santo de Deus da verdadeira justiça de Cristo. É assim, meus irmãos, que a gente entra na eternidade. É unicamente sendo convencido pela justiça de Cristo, pelo Espírito Santo. É dessa justiça que devemos adquirir para a nossa vida, para que possamos adentrar as portas celestiais da glória. É só através dessa perfeita justiça. Portanto, lance a sua plena confiança e esperança na justiça de Cristo, nos seus próprios méritos, pois somente assim você pode e tem autorização legal para entrar na nova Jerusalém celestial. É dessa justiça que o Espírito Santo nos convence, a de Cristo. Já vimos então que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado e da justiça. Mas Jesus, ele vai mais além. Ele diz que o Espírito Santo vai vir para nos convencer do juízo. Mas que juízo é esse? No verso 11, Jesus ele responde. Olha aí no verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo aqui? Que Jesus está falando. Ele é o diabo. O príncipe deste mundo é o diabo que cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ele, o diabo, já foi julgado na morte de Cristo, na crucificação de Cristo. Embora a cruz pareça ter sido a vitória do diabo sobre Deus, na realidade, Cristo derrotou para sempre o diabo na cruz. Cristo, então, é vitorioso. Ele, Jesus, ele venceu em nosso lugar. Ele tirou o domínio do diabo das nossas vidas. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz através de Cristo. Ele, então, Jesus é o nosso herói. Ele venceu por nós. Ele é o nosso Redentor. Satanás, ele já está, então, condenado. E olha só, no final dos tempos, quando o nosso Jesus, o justo juiz, vier, ele será lançado para sempre no lago de fogo. Ele já está julgado. E no fim dos tempos, quando o Senhor voltar, ele vai receber essa sentença. Ser lançado para sempre no lago de fogo e ser atormentado por toda uma eternidade. Todavia, preste atenção aqui. Todos aqueles que permanecerem na incredulidade, ou seja, não crendo em Cristo
como seu Salvador, já estão julgados, como o diabo também já está julgado. A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a Bíblia diz ainda: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Meu irmão, preste atenção aqui. O nosso grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está retornando. Ele está voltando. Ele está vindo para buscar a sua igreja. Mas escute só, Ele não virá mais como um servo sofredor. Ele não verá mais assim. Ele virá como um poderoso juiz para lançar no lago de fogo Satanás com seus demônios e todos aqueles que não creram em Cristo. É esse o juízo que o Espírito Santo lhe convence que virá. Portanto, pelo bem da sua alma, você deve estar depositando continuamente a sua fé em Cristo. Você deve estar em Cristo, você deve viver com Cristo, você deve andar com Cristo diariamente. Você deve morrer com Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus quando Ele voltar da glória. Nenhuma. Vimos a segunda missão do Espírito Santo. Ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora, a terceira missão que o Espírito Santo ele recebeu de Deus e de Cristo foi a missão de nos guiar em toda a verdade. Veja aí no texto, no versículo 13. Olha o que Jesus ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja bem, diferente do diabo, que é o pai da mentira, Jesus diz no texto aqui que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Nesse sentido, aonde o Espírito Santo estiver, a mentira não vai reinar, mas a verdade vai prevalecer, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito da verdade, que destrói todo o tipo de mentira. E além disso, por ele ser o Espírito da verdade, Jesus ele diz aí que ele nos guiará em toda a verdade. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, habitando no seu coração, você não andará na mentira, você não será guiado pela mentira, mas você andará na verdade, e será guiado pela verdade. Mas que verdade é essa? Que verdade é essa? Veja bem, preste atenção aqui. Nesta passagem que nós estamos meditando, Jesus ele está se dirigindo de maneira específica aos apóstolos. Nesse sentido, Jesus está dizendo para eles que eles seriam guiados em toda a verdade pelo Espírito Santo para produzirem o Novo Testamento. Então o Espírito Santo ele guiou, na verdade, todos eles para lembrarem das coisas do passado, ou seja, tudo aquilo que está registrado nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas também o Espírito Santo os guiou, na verdade, instruindo eles acerca do presente, ou seja, tudo aquilo que foi registrado em Atos e nas epístolas. Mas também o Espírito Santo os guiou, na verdade, revelando questões do futuro, ou seja, tudo aquilo que está registrado no livro do Apocalipse. Então, nesse sentido, para nós hoje, ser guiado
em toda a verdade pelo Espírito Santo é ser guiado por tudo aquilo que foi escrito no Novo Testamento. Assim como por tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento vai dizer que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Entretanto, ao ser guiado em toda a verdade, contida nas Escrituras, em toda a palavra, você encontrará nelas Cristo, o Salvador prometido por Deus. Porque Cristo, ele é o tema central das Escrituras. Jesus mesmo, ele disse lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Nesse sentido, se você não encontrar Cristo nas Escrituras como seu Salvador pessoal, então você não está sendo guiado na verdade pelo Espírito Santo. Você não está sendo. Porque ser guiado na verdade pelo Espírito Santo de Deus, pelas Escrituras, é conhecer a Cristo. Portanto, meu irmão, se você tem conhecido a Cristo por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus, você então está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus em toda a verdade. E por causa disso, você é uma pessoa bem-aventurada, pela graça de Deus, porque você tem entendido no seu coração que a única verdade que lhe salva é Cristo Jesus. A luz verdadeira, o pão da vida, a porta eterna, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, Cristo Jesus, Ele é a verdade. O Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele também é aquele que nos guia em toda a verdade, as Escrituras, para que eu conheça a Cristo. Mas a quarta e última missão que o Espírito Santo recebeu de Deus e de Cristo foi a missão de glorificar a Cristo. Olha aí no texto, no versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esta aqui é a principal e a mais importante obra do Espírito Santo, glorificar a Cristo. Nesse sentido, se Cristo não estiver sendo glorificado em algum livro, ou em alguma pregação, ou em alguma igreja, isto não é obra do Espírito Santo. Pregações centradas em autoajuda, em emocionalismo, em prosperidade e não em Cristo, isto não é obra do Espírito Santo. E uma igreja que é centrada em milagres, em curas, em campanhas de bênçãos, e não em Cristo, isto não é obra do Espírito Santo. Livros que supostamente são cristãos, que não glorifica a Cristo, isto não é obra do Espírito de Deus. Certa vez eu li um livro, que talvez você já leu também, ou até você tem na sua casa, chamado Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Olha de onde Deus me tirou. Apesar dele estar falando do Espírito Santo, esta obra não foi guiada pelo Espírito Santo, porque nela ele exalta o Espírito e não a Cristo. Portanto, esta obra ela é herética, porque o Espírito não veio glorificar a si mesmo, ele veio glorificar a Cristo. Ele veio glorificar Ele, Jesus Cristo. O Espírito Santo jamais vai glorificar a si mesmo, ele vai sempre glorificar a Cristo. Deixe-me contar uma experiência minha para ilustrar esse último ponto aqui da mensagem. Escuta essa, pastor.
Quando eu estava fazendo o seminário na escola Charles Spurgeon, lá na igreja do pastor Angelim, em Belém, o Espírito Santo ele me ensinou uma lição muito preciosa para o meu ministério. Na época, nós estávamos tendo aula de homilética. Homilética é a arte de pregar sermões. E naquele período, o pastor Angelim, ele mandou a gente fazer uma atividade. E a atividade era preparar um sermão, preparar uma pregação, de acordo com as aulas que a gente ouviu. E a gente tinha que pregar para ele e para os outros seminaristas que estavam lá. E nós seríamos avaliados. Então eu preguei um sermão sobre o ministério pastoral aprovado, baseado lá em 1 Pedro 5. E eu fiz tudo. A introdução, coloquei o contexto, os pontos, expliquei o texto, ilustrei, apliquei e fiz a conclusão. Eu pensava que eu saí bem sucedido na minha pregação, mas na verdade não fui nada. Pois o pastor Angelim, ele fez a seguinte consideração: bem, você só esqueceu de apontar para Cristo. Naquele dia eu me lembro que eu fiquei muito arrasado, porque eu tinha feito tudo certo, mas eu esqueci o principal, que era apontar para Cristo. Então o Espírito Santo, naquele dia, ele me ensinou uma lição preciosa. Nunca mais na sua vida pregue um sermão sem apontar para Cristo. Então hoje, qualquer assunto que eu pregar, eu vou ver como eu posso apontar para Cristo. Se eu estiver pregando sobre dinheiro, eu vou apontar para Cristo e dizer que Cristo é a nossa riqueza, porque nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se eu estiver pregando sobre tentação, eu vou apontar para Cristo e vou dizer que Cristo, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, para ser um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Se eu estiver pregando sobre o diabo, eu vou apontar para Cristo e vou dizer que em Cristo Jesus, lá naquela cruz, ele morreu para derrotar o diabo. Porque o Filho de Deus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Tudo converge para Cristo, porque o Espírito Santo, ele veio com esse propósito, com essa missão: glorificar a Cristo, exaltar a Cristo, fazer ele glorioso. Essa é a missão do Espírito Santo, é proclamar a sua glória, é exaltá-lo como Rei, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a sua principal missão aqui nesse mundo, aqui nessa terra, em todas as nações do mundo. É exaltar o nome glorioso de Cristo Jesus. Mas como é que ele faz isso? Ele torna conhecido Cristo a nós pecadores. Quando um pecador conhece Cristo, o que ele vai começar a adorar a Cristo, a servir a Cristo. É nesse momento que Cristo está sendo glorificado, porque o Espírito Santo faz o Senhor Jesus conhecido, para que ele seja cada vez mais adorado, cada vez mais celebrado, cada vez mais adorado, como Rei, como Senhor e Salvador. É assim que Cristo é glorificado. Portanto, se você tem conhecido cada vez mais a Cristo, se você teve um dia um encontro com Cristo, isso foi uma obra do Espírito Santo no seu coração, para que você possa cada vez mais adorá-lo, cada vez mais servir a Cristo, cada vez mais adorá-lo como Rei, como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, para concluir, sempre conte com o Espírito Santo, para que ele console a sua vida em momentos de tribulação. Vá até ele. Ele tem essa missão, ser o nosso Consolador. Vá até o Espírito Santo e seja consolado por ele. Além disso, não entristeça o Espírito Santo vivendo na prática do pecado. Não faça isso com ele, porque ele foi enviado para o mundo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Além disso, deixe que o Espírito Santo guie a sua vida em toda a verdade, pela palavra de Deus, para que você conheça cada vez mais a Cristo.
E por fim, viva para Cristo, sendo uma verdadeira testemunha dele aqui nesse mundo, glorificando o nome dele, fazendo o nome dele conhecido através do evangelismo, pregando, anunciando o nome de Cristo aos pecadores perdidos aí desse mundo, para que ele seja cada vez mais conhecido, para que ele seja cada vez mais adorado. E o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, venha a ser glorificado na sua vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ouvimos a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Sabemos que o Teu Espírito Santo veio para ser o nosso Consolador neste mundo de trevas. E obrigado, porque não estamos sozinhos. Ele está conosco em nosso lado para nos consolar em nossa caminhada. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, muito obrigado, porque Ele tem nos convencido do pecado e da incredulidade, porque temos crido em Ti, crido na justiça de Cristo, no juízo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o Teu Espírito Santo que nos selou para o dia da nossa redenção. Queremos agora glorificar o Teu nome em nosso viver diário e viver a cada dia para o louvor da Tua glória. Ajude-nos, Senhor, perdoa nossos pecados e ajude-nos a andar contigo para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmão Breno, que Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida. Aprendemos muito nesta noite, neste momento, não só sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, como também um pouco do seu ministério. Amém? Eu vou pedir para a irmã Duda, só para ela colocar lá um slide para a gente. Mas antes disso, irmãos, eu quero agradecer e louvar o Senhor. Já podemos ver alguns irmãos que já estão retornando, alguns idosos, né? A irmã Francisca está ali, né? A irmã Ana Luzia também. E percebemos alguns irmãos voltando. Eu não sei, vocês não saíram fugidos de casa não, né? Não. Mas a minha sogra também está aqui. E meus irmãos, é bom ver, mas tomem sempre todos os cuidados necessários, não é? Todas as preocupações que precisamos ter. Ainda é necessário, ainda é preocupante, não é? O recente foi o falecimento do irmão Natal, o pai do Nedson. O Nedson ainda está lá em Belterra ainda, voltará, se o Senhor permitir, acho que até o final da semana. Esteja orando, né, por ele e a família também. Então a gente louva e agradece ao Senhor, os irmãos que têm estado, e que continuemos firmes nesse propósito. Eu quero saber se tem algum irmão que fez aniversário essa semana. Tem o Alex, né? Cadê o Alex? Está lá fora? Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Enquanto a irmã está chamando, eu vou pedir para a irmã... Bruno, só apaga a luz ali, Bruno, por favor. É o primeiro da esquerda, lá em cima. Não, é o da esquerda mesmo. Esquerda, Bruno. Rafa, ajude lá o Bruno, por favor. Isso, obrigado. Irmãos, quero lembrar rapidinho, terça-feira, nosso momento de oração lá no Facebook. Os irmãos que não podem vir, aqueles que não podem vir na quarta-feira, por favor, nos acompanhem lá e orem conosco. Terça-feira, às 19 horas, no Facebook da igreja. Também estamos colocando, alguns irmãos estavam dizendo que não estavam acompanhando porque não tem Facebook, tem Instagram. A gente está fazendo agora lá. Tá bom? Então a gente aguarda os irmãos para estarmos orando juntos. Escola Bíblica ainda está funcionando no modo do Facebook. Também hoje nós fizemos por meio do Instagram, também estudando. E estamos concluindo a primeira carta de Pedro. Então, orem por nós, estudem conosco, para que possamos estar juntos. Vamos
posteriormente conversar com a igreja, com a liderança da igreja, para ver como é que será o processo, né, de retomada da escola bíblica também. Nesse sentido, irmãos, eu queria aqui, a gente tem orado incessantemente, irmãos. A mensagem de hoje é também para ratificar, confirmar o quanto nós precisamos estar na presença do Senhor, o quanto o Espírito Santo de Deus, ele tem uma missão, o Espírito Santo, né, de tudo aquilo que ele pode e tem feito, uma dessas coisas é nos guiar na verdade, não é? Ele nos guia na verdade. E eu tenho conversado incessantemente com muitos irmãos sobre a nossa vida devocional. E eu rogo, suplico aos irmãos, não deixem de orar, por favor, não deixem de fazer suas leituras. Eu sempre digo que não existe fórmula para nada, mas se vocês querem uma fórmula, mantenham as suas orações e suas leituras em dia. Tá bom? A sua comunhão com Deus, ela é fundamental. E eu quero ajudar os irmãos, quero fazer um desafio aqui. Uma corrente de 14 dias, Brento. Perdão, irmãos, eu estou brincando, tá? Eu quero fazer um desafio de devocional com os irmãos durante 14 dias. Não prometemos trazer nada de volta, mas eu tenho plena certeza que você estará caminhando em devocional, na presença de Deus, em oração, em comunhão com Ele. Eu queria desafiar os irmãos para começar amanhã uma leitura de 14 dias da primeira carta de Tessalonicenses. Tá bom? Então, só que eu vou fazer assim. Pode passar isso. Eu tenho aí um cronograma, se você quiser tirar foto, mas tem os irmãos da igreja, dos grupos do WhatsApp da igreja, e quem não for da igreja, pegue meu contato, que eu posso repassar esse cronograma aí que você vai poder fazer nessa sequência. Você vai poder acompanhar essa leitura conosco. Pode passar. Esse é o roteiro. Esse é o de amanhã. Qual é a minha ideia? Eu vou repassar para vocês, para que vocês possam fazer uma leitura, porque muitos irmãos têm dificuldade. Começam, mas não terminam. Sempre começam, né? Acho que quase todo mundo leu todos os livros da Bíblia só pela metade. Começa e para. Começa e para. A maioria. Então, para fazer um esquenta, não é? O Bruno outro dia foi na academia fazer um esquenta, 1 hora malhando, né? Aí eu vou fazer um esquenta de Tessalonicenses com os irmãos. É uma carta pequena e a gente vai ter, pode voltar lá, 14 dias estaremos fazendo esses textos aí. E pode passar de novo, por favor. Aí nós temos perguntas direcionadas. Qual é o objetivo? É você fazer a sua leitura, e as perguntas aqui foram perguntas da minha cabeça. Então, durante esses 14 dias, eu vou mandar um esquema de perguntas específicas com cada trecho. Para quê? Para que possa você fazer uma reflexão, porque muitos irmãos têm dificuldade, pastor, como eu vou ler, como é que eu vou entender? E aqui, ore ao Senhor e diga assim: Espírito Santo de Deus, ilumina a minha mente para eu entender. E aí você vai orar, e aí você pedir ao Senhor que na sua leitura que você vai fazer, você possa entender, tá bom? Então eu quero te desafiar a isso. Ninguém é obrigado a fazer, mas eu tenho absoluta certeza que em comunhão com o Senhor, no dia a dia, nós teremos uma igreja firme e forte na presença do Senhor. Amém? Eu quero convidar aqui os irmãos do Ministério de Música que vão concluir. Quero chamar o irmão Alex. Se tem um presente que ele quer, é que o Remo ganhe hoje, né? Que o Leão vença hoje para bater de frente com os 6-1 do Paysandu de ontem. Com os 6-1 de ontem do Paysandu. Então a gente vai orar. Mais alguém fez aniversário essa semana? A Yasmin não está aqui. Mais alguém? Não, né? Então vamos orar, agradecer a vida do nosso irmão e abençoá-lo. Senhor, muito obrigado, ó Pai, te louvamos, te agradecemos pela vida do teu servo, irmão Alex, da Yasmin, de todos quantos, Senhor, estão e devem estar na tua presença. Senhor, o guia na tua verdade, por meio do teu Santo Espírito, que ele
o teu servo, Alex, continue sempre junto ali com a sua família, sua esposa, seu filho, diante de ti, Senhor. O abençoa, o guarde, Senhor, o guie sempre. E nós nos alegramos com ele. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Olha. Amém. Irmãos, vamos ser assim despedidos com o Ministério de Música. Que Deus abençoe grandemente e dê a todos uma boa semana na paz de Cristo. Amém. Amém. Após esse hino, todos estaremos despedidos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. És nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo o pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe.